Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro e hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Antes de iniciar, vamos falar do nosso processo de higienização das mãos. Bom, então, começando, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre convivência na diversidade. A aula do 7º ano, tratando sobre as questões da população. Primeiro, vamos falar então dos objetivos da nossa aula. E aí então, primeiro a gente espera apresentar os aspectos da população brasileira, as características, sua distribuição geográfica e elementos característicos de grupos populacionais brasileiros. Depois, entender os fatores que propiciaram o crescimento demográfico da população brasileira e as mudanças demográficas devido aos padrões de comportamento da sociedade. E, por último, oferecer ao aluno elementos e conteúdos que possibilite perceber a diversidade característica da população brasileira, dados os fatores históricos e geográficos, bem como identificar a convivência dessas diferenças no espaço geográfico. Então, antes disso, vamos só recordar, na última aula, que vocês viram com o professor Breno, alguns conceitos, que são importantes quando a gente está tratando da questão da população. Então, aqui nós temos o censo demográfico, que é o levantamento que é feito a cada 10 anos, no caso do Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para fazer a contagem da população, e levantar dados como divisão por gênero, escolaridade, questões relacionadas ao trabalho, dentre outros. Com relação à população, que é o conjunto dos indivíduos que compõem o Brasil, no caso, nós temos também uma divisão que é a população absoluta e a população relativa. Então, a população absoluta diz respeito ao total da população e a população relativa, ela se dá com base no que a gente chama como densidade demográfica, ou seja, a relação de habitantes por área. Então, no caso do país, habitante por quilômetro quadrado. O crescimento vegetativo, que vocês viram também, que é o crescimento natural da população, ou seja, que leva em conta essas duas taxas que nós temos abaixo aqui, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o número de nascimentos e o número de mortes, e aí a gente tem o crescimento natural da população. A taxa de natalidade, ela vai considerar então o número de nascidos para cada grupo de 1.000 habitantes e a de mortalidade também o número de mortes para cada 1.000 habitantes, durante o período, no caso aí geralmente o período de 1 ano. A mesma coisa a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher para esse grupo, para cada grupo de 1.000 habitantes também. E depois disso nós temos a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida do indivíduo ao nascer dentro do território brasileiro. Além disso, vocês viram também sobre a questão da migração, e aí a gente tem uma diferença através do sufixo, que foi explicado também pelo professor, emigração e imigração. Então, a emigração, que é a saída do indivíduo de um território. Então, por exemplo, o cidadão que sai do Brasil e vai para a Argentina, ele está emigrando, e a imigração, que seria a entrada. Então, o caso contrário, por exemplo, o argentino que vai migrar para o Brasil, ele estaria imigrando para o território brasileiro. Depois a gente tem o êxodo rural, foi um outro conceito trabalhado também, que caracteriza a saída da população do campo para a cidade, que vai culminar no processo de urbanização, no surgimento e no crescimento de cidades. E aí também vocês viram sobre a população economicamente ativa, que é o grupo da população, geralmente numa faixa que vai ali entre 15 e 65 anos de idade, que tem condições de realizar algum trabalho. Então, essa população é a que pode legalmente realizar alguma espécie de trabalho, chamada população economicamente ativa. Aí, antes da gente continuar, vamos falar aqui um pouquinho, só recordar rapidamente, sobre a divisão territorial do Brasil.
Aí nós temos aqui o mapa com a divisão política, que apresenta também as grandes regiões do território brasileiro. Então, aqui o que mais nos interessa agora são as regiões que nós vamos trabalhar muito com esse conceito ao longo da aula de hoje. Então, nesses tons em amarelo, nós temos aqui a região Nordeste. Depois, nos tons em verde, são os estados que compõem a região Norte. Esses tons aqui da cor rosa, nós temos então os estados da região Sudeste. Nas cores em tons de laranja, a região Centro-Oeste. E aqui nós temos nos tons de roxo a região Sul do país. Então, gravem bem aí na memória de vocês que nós vamos trabalhar com essa regionalização, que é a regionalização oficial do território brasileiro, definida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, levando em conta aí aspectos naturais, aspectos econômicos, mas isso fica para uma outra aula. Aqui, então, a distribuição da população brasileira, e aí recordando, vocês já viram na aula anterior o mapa da densidade demográfica. Então, nessa distribuição aqui, vocês vão perceber que há uma concentração, né, os pontinhos vermelhos aqui, principalmente nos grandes centros urbanos, nas chamadas grandes metrópoles, né? Então, as capitais aí principalmente, né, dos estados, principalmente nessa porção mais litorânea do território brasileiro, e algumas aqui como Brasília, Goiânia, Cuiabá, na porção central também do território. Mas observem, sobretudo, essa região aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro, né, onde a gente tem essa grande megalópole de São Paulo, associada também à metrópole do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma grande concentração da população brasileira. De modo geral também, nós observamos nesse outro mapa aqui, essa faixa amarela que tem uma extensão do litoral para a parte interiorana do continente de 200 quilômetros, nós temos aí concentrado aproximadamente 58% da população brasileira. Isso tudo está relacionado a alguns fatores históricos que nós vamos recordar um pouquinho aqui e que vocês já viram também na aula sobre a formação do território brasileiro. Aqui, então, vamos resgatar um pouco, né, desses fatores históricos que compõem a população brasileira. E, então, o que a gente tinha aqui, né, em 1500, ou seja, até a chegada dos colonizadores portugueses. Então, nós temos aqui a distribuição, né, espacial dos principais grupos, né, de povos indígenas que habitavam o território brasileiro nesse período. E aí, então, vocês vão ver as raízes aí Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Cariba ou Caraíba, Cariri, Tucano, Pano, Charrua, entre outros grupos. Observem, principalmente na porção central aqui, vou citar somente alguns exemplos, nós temos uma grande presença do povo Gê e também nós vamos ter aqui em boa parte do território brasileiro na cor amarela a raiz Tupi-Guarani. Então, alguns dos principais povos que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores. Quando os colonizadores chegam, ou seja, a gente tem a chegada de europeus que não habitavam esse território, eles trazem também, né, logo em seguida, na condição de escravos, trabalhadores africanos. E aí nós vamos ter principalmente dois grupos, os sudaneses, da porção aqui mais central, próximo à região ali do deserto do Saara, no continente africano, e também os bantus aqui no centro-sul do continente africano, saindo principalmente de Cabo Verde, São Jorge da Mina, Mombaça, Moçambique, passando nesse caso aqui pelo Cabo da Boa Esperança, e aí chegando, né, no caso do Brasil aqui, principalmente ali nas cidades de São Luís, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro. No mapa, na sequência, nós vamos observar que no caso do Rio, né, a gente tinha aqui um volume muito grande de escravos durante esse período. Então aqui observe que a gente já está aí falando de até 1850, né? Por que até 1850? Na legenda aqui não está muito nítido para vocês, a letra está pequena, mas ele vai mostrar para a gente um dado interessante que em 1854 nós temos, né, o último desembarque conhecido de escravos que foram trazidos para o Brasil. E na sequência nós vamos ter, em 1888, alguns anos depois, a abolição da escravidão, né, com a Lei Áurea.
Enfim, então aqui vocês podem observar que Rio de Janeiro, Salvador e Recife, Olinda, recebiam um grande número de escravos que vinham para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana, na pecuária, na mineração, dentre outras atividades. E havia um processo migratório também, aqui na cor marrom, a gente vê essa figurinha representando os escravos, da região Nordeste em direção aos estados da atual região Sudeste do Brasil. Isso devido a um deslocamento, digamos assim, das atividades econômicas predominantes naquele período. Então, a gente teve os ciclos da cana, do café, isso na aula da formação do território brasileiro, vocês já viram também, qualquer coisa voltem lá para poder relembrar. E na imagem aqui nós temos então uma representação, né, da ocorrência aí do comércio de escravos desse período aí, que foi mais ou menos de 1500 até 1850. Aí na sequência nós vamos ter com o fim do tráfico negreiro e também o fim da escravidão, como eu disse, 1854 e depois em 1888, a gente tem uma demanda por mão de obra, ou seja, o número de escravos que chegavam no Brasil para trabalhar, ele foi diminuindo e aí eles precisavam de mão de obra para suprir essa falta da mão de obra escrava. E aí o Brasil começa a atrair um grande contingente, né, de imigrantes que vinham principalmente da Europa e também do Japão, além de outras localidades, mas principalmente dessas duas regiões. Observem que o estado de São Paulo, ele foi o que mais recebeu imigrantes, principalmente aí nesse caso italianos, justamente por conta da questão econômica que eu citei anteriormente. Aqui a gente está falando do ciclo do café, que demandava uma grande quantidade de trabalhadores para trabalhar nas lavouras de café do estado de São Paulo, do norte do Paraná. E aí a gente tem também aqui a chegada de outros povos, como alemães, eslavos, que são compostos aí por russos, poloneses e ucranianos, suíços. E em outros pontos do território brasileiro a gente vai ter a presença também de holandeses, que vão ocupar principalmente áreas do Nordeste e do Norte do país. Aqui uma representação da chegada de imigrantes italianos no território brasileiro. Na sequência, nós vamos ver aqui mais especificamente sobre Minas Gerais. Então, esse processo todo de ocupação do território brasileiro e exploração das riquezas naturais aqui, ele levou, né, esses colonizadores, por meio das bandeiras, lembram da aula sobre a formação do território brasileiro, vocês viram sobre os bandeirantes, para a exploração de riquezas naturais. Então, no caso de Minas, ouro, pedras preciosas como diamante, e aí vão surgir cidades importantes, como Ouro Preto, Diamantina, que vão atrair também a atenção da coroa portuguesa nesse período e tornar, né, o estado de Minas Gerais um importante centro político e econômico dentro do contexto do Brasil colônia. É interessante ressaltar também, nós já vamos ver, falando da composição da população brasileira, que aqui até o século XIX a gente tinha também uma presença dos índios aimorés e aqui nós temos a formação de alguns quilombos. Então, os quilombos que eram formados por escravos que fugiam das condições de trabalho muito penosas e que iam habitar em regiões isoladas. Então, na região da Serra da Canastra, aqui próximo à nascente do Rio São Francisco, a gente teve a formação de alguns quilombos também no estado de Minas Gerais. Um outro ponto interessante que a gente vê, né, vocês não vão conseguir ler de casa, mas aqui a gente tem o Sertão da Farinha Podre. Sertão da Farinha Podre é a região onde atualmente é o Triângulo Mineiro, ou seja, a região onde se encontra a cidade de Uberlândia. Nesse período, esse Sertão da Farinha Podre, ele pertencia à capitania de Goiás, o atual estado de Goiás. E em 1816, ele vai passar, então, a pertencer ao estado de Minas Gerais. Então, até uma história bem interessante, depois vocês procurem aí o professor de história para poder falar um pouquinho, entender um pouco melhor sobre esse processo. Vocês já devem ter ouvido falar também da cidade de Araxá, onde a gente tem a figura da Dona Beija, que tem um importante papel nesse processo aqui da passagem da região do Sertão da Farinha Podre, de Goiás para Minas Gerais. Num outro momento, então ali a gente já tinha esse sertão que era um entreposto comercial, onde passavam bandeirantes
lembrem da bandeira do Anhanguera, também da aula da formação do território brasileiro, e é um trecho onde depois vão se estruturar ferrovias dentro de um processo que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste de São Paulo, onde foi estruturada uma malha ferroviária, um conjunto de ferrovias, e que depois conectou a essa região do atual Triângulo Mineiro, as cidades de Uberaba e, posteriormente, Araguari e Uberlândia. Então, são cidades que se conectaram ao estado de São Paulo, que era o grande centro econômico, e por isso Uberlândia hoje, né, assumiu essa condição de segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, em termos de população. Também tem uma economia muito forte, muito expressiva dentro do estado, devido a esses processos históricos aqui que, combinados, né, contribuíram para esse crescimento, essa evolução da cidade, do município de Uberlândia. Aí nós vamos falar sobre um outro ponto aqui importante, que são as migrações internas recentes. E aí isso aqui está associado a um processo que ocorreu no século XX, do início do século XX, mas principalmente que foi se fortalecendo próximo já da metade do século XX, que foi o processo de industrialização do território brasileiro. Junto com ele, o processo também de urbanização. E aí o que vai ocorrer? Regiões que tinham já problemas sociais e econômicos, como o desemprego instalados, elas acabam, né, oferecendo, ou seja, há um movimento que a gente chama de repulsão de mão de obra, de imigrantes que vêm para essas regiões, que passam a atrair, né? Então, no caso aqui, a população saindo do Nordeste, indo para o Sudeste em busca dos empregos que o processo de industrialização e urbanização vinha gerando nessa região. Nós observamos também aqui ainda, já nas décadas de 60 e 70, um outro processo que vai se dar da região sul para a região centro-oeste do país. E aqui a gente tem principalmente o que a gente chama de expansão da fronteira agropecuária, ou seja, as atividades agropecuárias, né, então cultivos de lavouras, pastagens, elas começam a avançar mais na direção norte do país. E para isso ocorrer, né, houveram também alguns incentivos aí, como doações de terras, para poder atrair essa população do sul para a região centro-oeste. Aqui, só para ficar mais claro para vocês, então, essa mudança que ocorreu, né, no quadro da população brasileira, que até a década de 1950 ainda era, em sua maioria, rural, e depois ela passa, então, a se tornar, né, a partir aqui da década de 60, 50, 60, ela começa a aumentar a população urbana, e essa população ela passa a se tornar predominantemente urbana, tá? Então, o Brasil hoje ele tem a maior parte da sua população vivendo nas cidades e não no campo. Aí nós vamos observar o período seguinte, da década de 70 até a década de 1990. Então a gente continua tendo uma imigração aqui da região Nordeste para a região Sudeste e Sul, em busca de empregos, e aumenta, vejam aqui, bastante as correntes migratórias em direção ao Centro-Oeste e à região Norte do Brasil, onde se situa a Amazônia. Esse avanço da fronteira agropecuária ele é fortalecido, né, por avanços tecnológicos que vão facilitar a ocupação dessas áreas para cultivo, para pastagens. Além disso, nós temos aqui planos nacionais de desenvolvimento, de integração nacional, com a construção, por exemplo, de Brasília e de ferrovias como a Belém-Brasília, que vai ligar a região norte até a região central do país, e também a Transamazônica. Então, essa abertura dessa rodovia no meio da floresta amazônica também facilita esse processo de ocupação da região. E, mais recentemente, entre 1995 e 2000, a gente começa a ter um movimento interessante que é chamado de migração de retorno, ou seja, parte da população do Nordeste que havia emigrado do Nordeste para o Sudeste, ela começa a retornar por melhoria das condições de vida e também porque ocorre um avanço, né, da economia da própria região Nordeste, atraindo de volta essa população, o que não exclui a imigração que vem da região Nordeste para a região Sudeste. Então, eles acabam acontecendo combinado aí esses dois movimentos migratórios. Aqui a espessura, né, a grossura aqui das setinhas indica aí o volume de migrações que ocorrem
em todos esses sentidos. Ainda ocorrendo também essa imigração aqui do sul e sudeste para o centro-oeste e outras correntes mais próximas, né, por exemplo, do Maranhão para o Tocantins, de Goiás para o Tocantins, em um número menor do que essas correntes aí entre grandes regiões. Nós vamos observar também as migrações externas. E aí nós temos aqui um dado de 2010 e um dado atualizado de 2015. Mas, em resumo, o que nós vamos observar em todos esses dados aqui é que nós temos o principal alvo do imigrante brasileiro sendo os Estados Unidos da América. Então, o cidadão brasileiro que emigra, em sua maioria, ele vai para os Estados Unidos. Grande parte também para países da Europa, principalmente Portugal, e outros países como Japão, além de países vizinhos também, como Argentina, Bolívia, Paraguai, dentre outros. Aqui no mapa a gente pode observar a Austrália também recebendo um número expressivo de imigrantes brasileiros, e assim nós temos uma população, né, cerca de 3 milhões de brasileiros que também vivem fora do país atualmente. Além disso, o Brasil continua recebendo imigrantes de outros países, tais como refugiados, né, de situações conflituosas do Haiti, da Venezuela e outros países. Aí a gente vem então para a composição da população brasileira. Então, como a gente já viu, de modo geral a população brasileira ela é mal distribuída e isso a gente vai observar também aqui quando a gente fala da população mais idosa. Então, a população de 65 anos ou mais, e aqui as cores vão ajudar a gente a entender esse mapa, né? Ou seja, o percentual ele é menor nas cores mais claras e é maior nas cores mais escuras. Então, vocês podem observar que as regiões sul, sudeste, parte da região centro-oeste e a região nordeste são as regiões que concentram a maior parte da população idosa, ou seja, com 65 anos ou mais. Isso está relacionado ao quê? A região norte, até pela dificuldade de acesso a determinadas áreas, a população ela acaba tendo um acesso menor a serviços básicos como saneamento, que é o tratamento de água e esgoto, coleta de lixo, acesso a postos de saúde, a hospitais, e isso faz com que a expectativa de vida, lembra que nós recordamos esse conceito, nesses locais, ela seja então menor do que nessas regiões que eu citei anteriormente. Aqui nós vamos observar um gráfico que ele ajuda a gente a entender a composição da população por faixa etária. Então, no caso do Brasil, nós temos aqui 3 datas que são datas onde foram realizados censos demográficos, 1991, 2000 e 2010. E aí vocês vão observar, ó, essa linha mais clara, né? Vocês podem perceber em 1991 que a população mais jovem, crianças, adolescentes, ela era muito maior nesse período. E a população mais idosa, por sua vez, ela era menor. Isso vem mudando ao longo dos anos. Então observem que em 2000 o número de jovens já havia diminuído e o número da população adulta com idade mais avançada e idosos ele começa a aumentar e quando nós chegamos em 2010, nós vamos ter então uma população jovem já bem mais reduzida e o número de adultos e idosos continua aumentando. Então, aqui nós temos desse lado as mulheres e os homens e, de modo geral, vocês percebem que o comportamento, né, independente do gênero, ele é semelhante. Aqui nós temos a mesma análise, mas tratando agora de outro tema que é o da divisão entre população urbana e rural. E aí, quando nós observamos isso, comparado com o total, né, então, na cor azul, o total da população distribuído pelas faixas etárias. Depois nós temos a população urbana na cor marrom e na cor verde a população rural. E aí vocês vão ver que a população rural ela ainda tem um número maior de jovens. Só que quando a gente olha o total, ele praticamente segue a população urbana. Lembra que nós vimos que hoje o Brasil ele é predominantemente urbano? Então, quando nós observamos isso aqui, o peso da população rural nesse total, ele é pequeno, se comparado com o da população urbana, e além disso, ainda há uma espécie de um êxodo rural da população mais jovem que vive no campo, em busca de emprego
e também de estudo, por exemplo, de oportunidades nas cidades, ou seja, essa população ela continua saindo do campo em direção às cidades. Aqui, nessa outra imagem, nós observamos uma projeção, ou seja, uma tendência que é vista com base em análise, em estudos, com base na realidade atual, esse comportamento, né, que a composição da população brasileira tem atualmente, que nós acabamos de ver, como que ela deve ser daqui a alguns anos, ou seja, em 2050. Então nós percebemos que a população mais jovem ela vai continuar diminuindo, se seguir a mesma tendência, o mesmo comportamento, e a população adulta em idade mais avançada e idosa, ela tende a aumentar. Nós chamamos isso de envelhecimento da população. Depois pesquisem pirâmides etárias de países europeus, por exemplo, que vocês vão observar que lá eles já vivenciam essa realidade. Depois nós vimos aqui outra questão que está relacionada ao mundo do trabalho, digamos assim, que é a divisão da população economicamente ativa, que nós já recordamos, pelos setores da economia. Quais são esses setores? Setor primário, secundário e terciário. Em resumo, rapidinho aqui, o setor primário vai agregar as atividades aí relacionadas à produção agropecuária, à mineração, extração vegetal e animal. O setor secundário, a indústria, de modo geral, e o setor terciário, atividades de comércio e serviço. Então, por exemplo, serviço de internet, de energia elétrica, água, o produto que você compra no supermercado, da farmácia, tudo isso está no chamado setor terciário. E aí, então, nesse gráfico aqui, o que nós observamos? Em 1940, nós tínhamos 70% da população brasileira, da população economicamente ativa, empregada no setor primário, aqui na cor verde. Na cor roxa, nós tínhamos aqui 10% apenas no setor secundário e, por último, na cor laranja, nós tínhamos aí aproximadamente 20% dessa população no setor terciário. E aí, chegando nos dias atuais, aqui em 2015, nós temos uma mudança drástica desse quadro, onde nós temos 64,5% dessa população ocupada no terciário, 21,6% no secundário e 13,9% ocupada no setor primário apenas. Então, o processo de automação, a introdução de máquinas no campo, por exemplo, aquele êxodo rural, tudo isso contribuiu também, para que as atividades mais ligadas ao campo do setor primário tivessem uma diminuição da mão de obra empregada. Depois nós temos aqui sobre o desemprego, e aí depois vocês pesquisem para entender a diferença entre desemprego conjuntural e estrutural, que agora nós não vamos ter tempo de falar aqui, mas, de modo geral, a taxa de desemprego ela vai corresponder ao percentual da população economicamente ativa que se encontra sem emprego ou em busca de algum emprego, E no período atual, aqui nós temos do segundo trimestre de 2017 até o primeiro trimestre desse ano, 2020, ela variando aí entre 11% e 13%, ou seja, 11% a 13% da população economicamente ativa brasileira, ela se encontra em situação de desemprego. Depois nós temos aqui a participação feminina no mercado de trabalho. Aqui nesse mapa nós temos os domicílios chefiados por mulheres. Observem o caso, por exemplo, da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, onde mais de 30% dos domicílios são chefiados por mulheres. Nós temos também aqui, nesse outro mapa, o rendimento médio por sexo em 2015 e ainda persiste uma diferença, em alguns casos maior, em outros menor, mas a diferença, de modo geral, ela ainda persiste entre o nível de salário de mulheres e homens, os homens recebendo mais, muitas vezes pela mesma atividade, do que as mulheres. E aqui nós temos também a participação das mulheres na população economicamente ativa. E observem que no centro-sul brasileiro, indo até parte do Nordeste, ela já chega aí a cerca de 50% da população. Depois, um último dado aqui, antes da gente fazer um comentário final, nós vamos ter a população relacionada à alfabetização. Primeiro, a divisão aqui entre os grupos por cor da pele, por região. Então, vocês vão observar aqui que as cores aqui, o bege representa a população de cor de pele branca, o vermelho a população de cor de pele preta e o laranja a população de cor de pele parda. E além disso também, em um número menor, que vocês vão observar, a população na cor amarela ou de cor de pele amarela ou indígena, tá? E aí nós vamos ter aqui na região
sul e sudeste, a predominância principalmente aí dos grupos de população de cor de pele branca, e quando a gente vai indo mais em direção ao nordeste e ao norte, aumenta principalmente aí os grupos de população de pele parda. E aí quando nós observamos o processo, a questão do analfabetismo no território brasileiro, nós vamos perceber que há um número maior de pessoas de cor de pele preta e parda que ainda são analfabetos. Apesar de modo geral, o analfabetismo do Brasil, ele tem vindo, diminuindo aí ao longo dos anos. Então, de 2016 a 2019, por exemplo, ele já caiu de 7,2% para 6,6% da população. E aí, então, aqui nós temos a última informação, que é sobre a população dos povos ameríndios, indígenas e quilombolas atualmente. E aqui nós temos a presença das terras indígenas, que predominam sobretudo na região norte do Brasil, onde nós temos a região da Amazônia Legal, e depois nós vamos ter também os povos quilombolas, as comunidades quilombolas, que predominam na região nordeste e também aqui fora da região nordeste, nos estados de Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, tendo populações mais expressivas de quilombolas. Então, pessoal, vamos recordar aí o que nós vimos na aula de hoje. Nós recordamos os conceitos relacionados à população, que vocês tinham visto na aula anterior. Depois, falamos dos aspectos históricos e geográficos que caracterizam a população brasileira, a sua distribuição no território também. A partir daí, falamos da composição da população, então, como que está distribuída por gênero, entre população urbana e rural, e depois nós falamos aí da relação entre a população e o trabalho, falamos da distribuição entre os setores da economia, como que essa população economicamente ativa está empregada, a questão do desemprego e também a questão da alfabetização da população por cor de pele. E por último, nós vimos a questão das comunidades indígenas e quilombolas remanescentes, que, apesar das ameaças dos interesses econômicos, ainda resistem em alguns pontos do nosso território, principalmente os indígenas na região norte e as comunidades quilombolas na região nordeste do país. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Se cuidem. Um abraço e até mais.